Capa do Portal Metrópolis, falando sobre a relação de Lulinha e da lobista Roberta Luxinger. A Polícia Federal finalmente conseguiu acesso às mensagens enviadas por Lulinha à lobista Luxinger, investigada por suspeita de tráfico de influência e de usar a proximidade com o filho do presidente da República para facilitar negócios e acesso ao governo. As mensagens obtidas com exclusividade pela coluna Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, mostram que os dois tratavam explicitamente de fazer negócios e de atuar em lobby junto ao núcleo duro do gabinete de Lula, revelando que a relação entre eles vai além de uma simples amizade. Lulinha não somente sabia da atuação e dos interesses de Roberta, como também comentava, coordenava e até participava das reuniões. A gente vai conferir a matéria no portal metrópolis.com. Aí o que vocês estão vendo na tela neste momento é a conversa de WhatsApp entre os dois. Então mostra assim um relacionamento entre os dois, relacionamento de lobby. Deixa eu mudar a matéria que nem é essa. É essa. O PF acha mensagens de Lulinha falando de negócios com lobista acerca do INSS. Diz ainda, o nosso futuro é na Suíça. Tá aí a imagem para vocês, o futuro na Suíça. Essas mensagens que foram obtidas pelo Tássio mostram que os dois tratavam explicitamente de fazer negócios e de atuar em lobby junto ao núcleo duro do gabinete Lula, revelando essa relação que vai além de uma simples amizade. Em um dos diálogos interceptados, diálogo que é do dia 22 de março de 2024, Roberta diz a Lulinha que os dois trabalham em nível diferenciado e que o futuro deles é na Suíça. Nessa mesma conversa, o filho do presidente revela que participa de reuniões com Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, e o então secretário executivo, o Berger, conhecido como Berger, secretário executivo do Ministério da Saúde. Nós já falamos muito sobre os dois aqui. Aí aqui a conversa é o seguinte, eu vou ler para vocês porque vale a pena. A Roberta disse: nosso nível está outro, nosso futuro é Suíça, poucos negócios é bom, esse povo aqui está em outra vibe. Lulinha responde: isso, deixa eles, trabalho pra caralho, um palavrão aí, vocês vão me perdoar, e nunca dá em nada. A Roberta responde: decepção, tá? Lulinha diz: é que o Fernando abusa. Todo dia tem um pedido novo para ele, todo santo dia. Ele parou de atender ZP e Fernando. E a Roberta completa: Marcola não quer, ele está incomodado. Falou para a gente almoçar com Berger e ele sem Fefê, porque ele não quer mesmo. E Lulinha conclui: isso, já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós dois. Naquela ocasião, Marcola, que é o braço direito de Lula, despachava na antessala do presidente lá no Palácio do Planalto e fazia os principais contatos com os ministros. Já Berger, que é uma figura histórica do Partido dos Trabalhadores, foi quem abriu as portas do Ministério da Saúde para lobista e para o careca do INSS, que tentou emplacar um contrato milionário na empresa dele de cannabis medicinal. A Roberta Luxinger chegou a receber repasses do careca que somam mais de R$1,5 milhão. Em uma transferência, o empresário informa ao interlocutor que o dinheiro era destinado ao filho do rapaz. Aí uma alusão ao Lulinha. Fernando e Fefê, termos citados por Lulinha e Roberta nesses diálogos, são, segundo os investigadores, referências a Fernando Bittar, ex-sócio de Lulinha, e um dos donos formais do sítio de Atibaia, famoso sítio frequentado pelo presidente Lula. Os diálogos mostram que Fernando Bittar tem sido preterido nos negócios da dupla. Em uma outra conversa, Roberta afirma ao filho do presidente que estaria usando o nome de Lulinha ao tentar fechar um negócio gigante na Telebrás. Ou seja, mostra aí mais uma vez provas daquela investigação em que os dois estariam usando o nome do presidente Lula para se beneficiarem dentro dos órgãos do governo, dentro da esplanada. Essa é a primeira vez que são reveladas conversas diretamente dos dois e procuradas. A defesa do filho do presidente afirmou que Fábio mudou para a Espanha e atua na esfera privada, naquela empresa dele lá de tecnologia, e que vive de uma forma digna. Em nota enviada ao Metrópolis, os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Guilherme Sugimori acusam haver instrumentalização de parte das instituições por interesse político e eleitoral. Bom,
Aqui no final, Roberta deu joias de diamante para Marcola. Essa é uma outra matéria, eu vou até abrir a matéria principal sobre isso, que está aqui também no Tássio, ó. A amiga de Lulinha comprou solitários e um colar de diamantes para braço direito de Lula. Esse foi um furo do Lauro Jardim, do Globo, a gente vem repercutindo. E aqui tem inclusive as imagens, ela manda imagens das joias que ela iria comprar para o Marcola, que era chefe de gabinete do presidente Lula, saiu da chefia de gabinete para trabalhar na campanha e agora está desligado do presidente Lula por conta desse escândalo. Bom, vamos lá, falando sobre as joias. Até então, se sabia que ela, Roberta, tinha pagado boletos de contas pessoais do Marcola. Depois disso, a gente viu aí a compra dessas joias, né? Num diálogo que aconteceu no dia 29 de abril de 2024. Os dois conversam sobre a compra dessas joias. E ela aí diz o seguinte, ó: vou tentar desenhar na foto para facilitar, diz o Marcola. Ela responde: ela vai mandar mais fotos. Peraí, o então assessor do presidente Lula diz: tá bem, mas gostei dessas. Só que não fica claro nas mensagens quais joias Marcola indicou gostar. Aí a Roberta diz: ela sugeriu um brilhante, vai mandar a foto. A lobista então envia 2 fotos, um par de solitários, de brincos, né, de diamantes, e um colar também de diamantes, e ele responde: boa. Então, a Polícia Federal suspeita que a Roberta comprou essas joias, deu mimos e pagou boletos de contas particulares do Marcola. Situação difícil do Marcola e difícil também para o presidente Lula se explicar aí durante a sua campanha eleitoral por que pessoas tão próximas ao gabinete dele estariam participando desse esquema de lobby junto ao filho dele e da Roberta Luxinger, e agora tem provas. Nós não estamos falando aqui por suspeitas da Polícia Federal. São provas mesmo que foram encontradas e trocas de mensagens que a gente está mostrando aí para vocês com exclusividade. Felipe, tá difícil, viu? Eu quero ver como é que o Flávio Bolsonaro vai usar isso, esse esquema do INSS, esse escândalo do INSS e agora essas comprovações de participação do Lulinha para fazer lobby dentro de toda a esplanada para conseguir dinheiro junto ao governo do pai e 2 personagens muito próximos do gabinete do presidente Lula envolvidos nesse escândalo. Como é que o Flávio vai reagir a isso na campanha? Não, exatamente, Nira. Como é que o Flávio vai explorar, né, eleitoralmente essa questão, né, do Lulinha dentre os negócios, né, da Roberta Luxinger, careca do INSS, perante o governo federal? E é bom lembrar que ontem, no ato, né, num dos momentos, ele traz, né, o seu vice-candidato à presidência para frente do palco e ele aponta, faz aqui, é o Alfredo Gaspar, né, o homem que na CPMI do INSS indiciou, né, pediu indiciamento e pediu a prisão do Lulinha. Então, de fato, né, ele vai sim explorar eleitoralmente a questão da relação do Lulinha e do Marcola, né, que era o chefe de gabinete do Lula, no período eleitoral. E essas mensagens, Neila, claramente, cada vez mais, coloca o Lulinha dentro do escândalo, né, do INSS, e mais do que isso, né, dentro da relação, né, espúria dele e da Roberta Luxinger em negócios dentro do governo federal. Né? Claramente mostra o modus operandi dele, da Roberta e do Marcola, né? Marcando reunião no almoço para falar sobre negócios, criticando, né, o sócio do Lulinha, o Fernando Bittar, dizendo que o sócio dele pedia tantas coisas para o Marcola que deixava o Marcola incomodado, né, das solicitações e que as reuniões não poderia participar o Fernando Bittar, só a Roberta Luxinger e o Lulinha. Mostra claramente que a Roberta Luxinger deu para o Marcola joias, né, comprou solitário, colar de diamante. Ou seja, claramente está lá, né, nessas mensagens que houve o dinheiro, né, ou presente caríssimo, né, da Roberta Luxinger para o Marcola. Agora, tem que ser investigado, e aí que concretiza o crime, se a Roberta Luxinger, o Lulinha, o Bittar e outras pessoas que participaram desse esquema tiveram algum benefício ou não dentro do governo federal. Né? Isso que a Polícia Federal deve investigar. Mas está claro, está cada vez mais clara a relação da Roberta Luxinger com Lulinha, com Marcola, em buscar negócios no governo federal. E isso tem nome, isso é tráfico de influência. Neila. Exatamente, tráfico de influência e é crime. Quero voltar a falar de eleições porque a pesquisa Quest, divulgada nesta sexta-feira,
trouxe um alerta para o presidente Lula. Em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, a vantagem do petista caiu de 8 para 3 pontos percentuais em um mês. Nos bastidores, lideranças do PT e aliados do presidente atribuem parte dessa queda a uma sequência de episódios negativos envolvendo 3 nomes: senador Jacques Wagner, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula. Na avaliação desses aliados, o fim do sigilo da investigação envolvendo Wagner no caso Master, a abertura de novos inquéritos contra Lulinha pelo Supremo e a revelação de repasses feitos a Marcola pela lobista Roberta Luxinger contribuíram para desgastar o governo. Os 3 episódios vieram a público nas últimas semanas. Em 15 de julho, Lula tinha 8 pontos de vantagem sobre Flávio na pesquisa. Já em 5 de agosto, a diferença caiu para 5 pontos, agora está em 3. Apesar da redução, aliados do presidente avaliam que o cenário ainda pode mudar. A expectativa é de que o início oficial da campanha altere o quadro e permita a Lula recuperar parte da vantagem. Petistas também consideram que novos acontecimentos podem influenciar a disputa nas próximas semanas, entre eles possíveis desdobramentos do caso Master que envolvam Flávio Bolsonaro. Mas eu quero falar com o Felipe sobre isso porque possíveis fatos que podem vir prejudicar Flávio Bolsonaro, mas que não vieram ainda. Claro, eleição é bomba atrás de bomba, né? Você sai pisando em granada a cada dia que passa. Então pode estourar uma bomba de cá, uma bomba de lá, uma granada que é enviada do outro lado. Então bomba pode surgir a qualquer momento. Só que a gente está falando do cenário de hoje. A fotografia de hoje mostra o Flávio em um momento muito melhor depois de conseguir superar todas as atrapalhadas que aconteceram, os tropeços que aconteceram desde o início da pré-campanha, envolvendo Daniel Vorcaro, envolvendo a própria Michele Bolsonaro. Agora as coisas se estabilizaram, até mesmo por conta dos escândalos que vieram do lado de lá, do lado da esquerda. E é muita coisa, não é pouca coisa, não. A gente está falando de um escândalo do INSS que o presidente Lula disse que não tem nada a ver e que o governo dele sequer estava envolvido. Durante uma CPMI que durou meses dentro do Congresso, o presidente Lula bateu na tecla e reafirmou que nada tinha a ver com isso. Em uma CPMI que os ministros do Supremo Tribunal Federal sequer deixavam as pessoas falarem, as pessoas que eram convocadas ou convidadas. Agora a gente vê, por meio da investigação da Polícia Federal, que o filho dele tem investigado, uma lobista que caminhava livremente por meio do governo dele dentro dos ministérios do presidente Lula, está envolvida, o Marcola, que é chefe de gabinete dele, envolvido, e agora o Berger, que também é muito próximo dentro do governo Lula. Eu não acho isso pouco, não, tá? Eu acho isso muito para o maior escândalo envolvendo o dinheiro do nosso país. Roubo de aposentados e pensionistas do INSS, de gente que precisa de dinheiro para ir para um hospital, de gente que precisa de dinheiro para comer no fim do mês, que tem só aquele dinheiro ali que está sendo roubado, sem sequer saber por quê que aqueles descontos estão acontecendo. Então, assim, o maior escândalo financeiro do país dentro do governo Lula. E é claro, Felipe, vão dizer o seguinte, é um escândalo que perpassa o governo Lula, que começou lá no Temer, que veio para Jair Bolsonaro, mas o que a gente está vendo de prova, porque a gente precisa mostrar prova, é que a maior parte desse escândalo aconteceu aí no governo Lula, inclusive incluindo gente de dentro do INSS e gente de dentro dos ministérios. O próprio ministro foi destituído e foi trocado. Muita gente de dentro do Ministério da Previdência estava envolvido nesse escândalo. Careca do INSS envolvido com Roberta Luxinger, envolvido com o Lulinha, mais envolvimento que isso só se o presidente Lula também estiver no meio. Então, é fácil para a campanha do presidente Lula dizer que está calmo, que está tranquilo, que novas bombas contra o Flávio podem surgir, mas no momento o que a gente tem mesmo são provas contra o presidente Lula. Olha, nosso tempo acabou, eu queria muito que o Felipe falasse sobre isso, amanhã a gente vai continuar, mas nosso tempo acabou.